Você sabe a diferença entre venda coberta e venda a descoberto? Somente um breve recado aqui, lembrando que nós abrimos ao público a Academia Derivativo. Aí no primeiro link da descrição tem os detalhes de como participar desse grupo exclusivo. Hoje eu vou falar sobre venda coberta e venda a descoberto. Tem muita gente que nem sabe o que isso significa, ou já ouviu falar, mas não sabe exatamente como operar, ou não tem ideia do que isso significa. Então eu vou explicar hoje aqui o que são esses dois conceitos muito importantes para entender o que é isso no mercado financeiro tradicional, ações, e também para o mercado de criptomoedas. Venda coberta, como diz o nome, já é uma ferramenta mais segura, porque você faz uma venda, mas você está coberto. Quase como se fosse uma venda que você tem um seguro. Por exemplo, imagina que você tem um ativo, só que você está com medo que ele possa cair muito, principalmente em criptomoedas, que trabalhamos com ativos muito voláteis. O próprio Bitcoin caiu mais de 70% desde o topo histórico no final do ano passado. Tem projetos de criptomoedas e mesmo projeto que tem fundamentos bons que caíram mais de 80%, mais de 90%. Como poderia ser feita uma venda coberta nesse caso como proteção? Em vez de você vender o seu ativo, o que você faria? Você venderia uma parte da posição, 20, 30% da posição, e deixaria em dólar. E aí você continuaria exposto à alta, porque você ainda teria ali 60, 70% do ativo. Então você está coberto porque você tem o ativo. E você entra, por exemplo, com esse capital em dólar, você coloca ele de colateral em uma corretora de futuros perpétuos, por exemplo. E em criptomoedas você consegue fazer isso com Bitcoin, Ethereum, Avax, com diversos ativos. É possível fazer isso, inclusive, em corretoras descentralizadas como a GMX e a GNS, por exemplo. Então você entra ali alavancado 2, 3 vezes. O que vai acontecer? Se o ativo continuar subindo ou subir muito, se ele subir uns 30%, 25%, 30%, você é liquidado na operação de colateral, porém você ganha em dólar na que estava coberto. Então você trava em dólar o seu capital. Mas qual que é a vantagem nesse caso? A vantagem é que, se o mercado vinha cair muito, 50%, 70%, você ganha tanto naquele short que você chega a ganhar mais em dólar do que tivesse somente 100% em dólar. Então você fica mesclado ali entre ativo e dólar, alavancado shortando, para travar no caso de alta, mas ganhar muito, se proteger no caso de queda. Então, esse seria um exemplo aí, né, de um short, né, como se fosse uma venda coberta. Outro exemplo de venda coberta é o que eu tenho feito bastante com opções. Eu já fiz duas estratégias recentemente. Em junho desse ano teve uma queda muito grande do mercado, o Bitcoin caiu muito, o Ethereum foi para menos de $900 e o Ethereum depois ali, julho, agosto, ele subiu muito, principalmente porque houve a atualização da Merge, o Ethereum subiu mais de 100%. Então, o que eu fiz nessa situação? Em duas oportunidades, eu fiz uma venda coberta de ETH, de opções. Então, eu usei a Deribit, nesse caso, para fazer uma venda coberta. Ou seja, eu tinha o ETH de colateral, eu tinha o Ethereum e eu fiz uma venda coberta. Então, ali, se eu tinha um Ethereum, eu fiz venda coberta de Ethereum, ganhei o prêmio antecipadamente e mesmo que o ativo subisse, eu ainda ia ganhar até uma certa valorização em dólar. Se o ativo caísse, eu iria acumular ETH. Então, isso que é legal porque são ferramentas, estratégias mais conservadoras para travar o seu capital. Em muitos casos, eles são ganhos moderados, pode até ter ganhos grandes, mas normalmente eles são feitos mais para travar capital e ter ganhos moderados. Já a venda a descoberto é muito mais arriscado e para fazer tem que ser um trader muito experiente, tem que estar muito ciente do que está fazendo. Com venda coberta, você não vai ser liquidado. Agora, com venda a descoberto, sim, a chance de ser liquidado é grande. Porque imagina se eu shortar, naquele caso que eu disse, eu tenho um ativo e shorto, aí eu tô coberto. Imagina se eu não tivesse o ativo. Se eu pego lá meu colateral em dólar e falo, eu acho que esse ativo vai cair muito, eu vou shortar. Se ele começa a subir muito, aí
eu sou liquidado. Então, esse que é o risco. Porém, investidores grandes usam essa ferramenta. Recentemente, agora no meio do ano, lá em junho, teve a notícia que o Ray Dalio da Bridgewater, que é o maior hedge fund do mundo. Hedge funds são empresas de investimento que funcionam como fundos de investidores para investidores grandes, qualificados, onde eles fazem estratégias mais arriscadas para ter ganhos acima do mercado. Olhando para a situação macro, o que eles fizeram? Eles basicamente shortaram a Europa no mercado de ações. Eles entraram com 10 bilhões de dólares, entrando short, apostando na baixa de várias ações de empresas europeias. Então ali eles não estavam mirando uma empresa em si. Eles fizeram uma análise macro, olhando alta de energia na Europa, possível crise, recessão, guerra. Com tudo isso, eles basicamente shortaram a Europa. E nos últimos meses aí caiu 10, 20%. Eu não sei exatamente o que eles fizeram com a posição, mas possivelmente eles tiveram um bom lucro aí fazendo uma venda a descoberto. Se você quer aprender a fazer, como fazer todos os tipos de operação, seja venda a descoberto, coberto, operações com opções, quer aproveitar a alta do Bitcoin, como surfar na retomada do mercado, ou também se proteger com quedas e até ganhar com o mercado lateralizado, faça parte da Academia Derivativos. Tem o link aí na descrição do vídeo. Até a próxima! Faça parte da Academia Cripto, o melhor ambiente para o seu aprendizado. Primeiro link na descrição do vídeo. Bitcoin Trade, segurança para comprar e vender Bitcoin. Niftyfy, aqui, entusiastas de NFTs se conectam com oportunidades, comunidades, curadores, compra coletiva, acessibilidade.